Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Algo Novo. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Depois de receber a garantia do perdão da parte de Deus e, ao mesmo tempo, de conhecer quais seriam as consequências daquilo que aconteceria na sua própria casa, na sua própria família, e a consequência imediata, imagine a tristeza de Davi, foi saber que a criança que havia nascido, que ela morreria. E a criança realmente sofreu durante um bom tempo, até que veio a falecer. Davi entrou num processo de jejum pela criança, tanto que quando a criança faleceu, os próprios servos de Davi tiveram medo de contar a ele, por causa da sua reação, porque ele já estava tão debilitado diante do Senhor, ele clamava a Deus, pedindo que, se fosse possível, a consequência do seu pecado pudesse ser amenizada. Mas quando a criança morreu, então ele soube que tudo que deveria acontecer, ou tudo que havia sido predito pelo profeta Natan, que aconteceria na sua família. Mas ele decidiu que se apegaria à graça de Deus. Não sabemos exatamente quando foi que Davi escreveu esse salmo. Existe a possibilidade de que o Salmo 51 tenha sido escrito por ele enquanto ele ainda clamava pela cura do seu filho, por assim dizer. Mas, independente do momento em que esse salmo foi escrito, o que sabemos é que a angústia ainda inundava o seu coração. Quando olhamos para o Salmo 51, nós descobrimos algumas coisas muito interessantes, que vale a pena dar uma olhada se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar aí a leitura desse mesmo texto. Salmo 51, escrito por um homem que é pecador, que sabe que é pecador, mas ao mesmo tempo que acredita na graça poderosa do Senhor Jesus. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esse texto, e ele pode continuar, eu te desafio depois a ler esse mesmo salmo todo em sua casa, mas esse texto é um texto tremendo. Ele começa reconhecendo que ele é pecador. Começa reconhecendo que as consequências dos seus atos são justas. Que tudo que ele merece naquele momento é sofrer. É claro que ele olhava aqui agora para o peso dessas consequências. Imagina o peso da culpa que o atormentava ao perceber o seu filho definhando por causa do seu pecado. Por causa das consequências do seu pecado. Imagine isso. Com certeza isso fez com que ele sofresse tremendamente. Mas, ao mesmo tempo, ele vai pedir algo ousado a Deus. Ele vai pedir que o Senhor o lavasse com ensopo e ele ficaria limpo. O ensopo era muito utilizado nos rituais de purificação que haviam em Israel. Em vários momentos, quando eles queriam purificar um objeto, um animal ou até mesmo uma pessoa, o ensopo era usado nesse mesmo ritual. O ensopo era um ramo de uma folhagem que era usada nesses rituais de purificação. E ele vai dizer: Senhor, me purifica porque eu sei, eu estou sujo. Com certeza ele se sentia sujo, se sentia oprimido por tudo aquilo que ele tinha feito, a sua consciência o acusava. Mas ele vai pedir uma coisa, ele diz: Senhor, devolve de novo a minha alegria. Eu quero exultar, meus ossos hoje doem por causa da culpa, mas me devolve a alegria.
além do perdão que ele já tinha recebido da parte de Deus, porque Natan disse exatamente na sequência do momento em que o seu pecado foi confrontado e que ele se arrependeu do seu pecado e demonstrou esse arrependimento. Na sequência, Deus já disse, teu pecado está perdoado. Mas ele queria mais, ele queria de volta a alegria. Algumas pessoas acham que aqueles que falham devem sofrer por isso a vida toda. Mas o que Davi está dizendo aqui, ele pede, Senhor, devolve a minha alegria. Eu quero voltar a exultar no Senhor. Meus ossos que foram esmagados pelo meu pecado, eu quero que eles exultem de novo diante do Senhor. Provavelmente ele estava se lembrando aqui daquele momento em que estava trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém e que ele dançava na frente da Arca da Aliança diante do Senhor. Os seus ossos exultando no Senhor. Ele com certeza estava se lembrando dos momentos alegres que ele tinha vivido na presença de Deus. Ele queria viver isso de novo. Isso nos leva a um segundo estágio do processo de perdão de Deus. Deus não apenas aplica os méritos de Cristo Jesus, o sangue dele derramado na cruz do Calvário à nossa vida, mas ele também nos enche com o seu Espírito, e o Espírito de Deus que nos traz paz, que nos traz alegria, porque tudo isso é fruto do Espírito. Quando o Espírito habita em nós, o fruto do Espírito é evidente na nossa história. E além do perdão completo do momento em que as nossas transgressões são apagadas pelo sangue de Cristo, nós precisamos também do Espírito de Deus vivendo em nós. Às vezes, nós colocamos o Espírito Santo do lado de fora da nossa história e dizemos assim, Espírito Santo, espera aí, porque eu preciso ir ali fazer um negócio que eu não quero que você veja, como se isso fosse possível. E o Senhor nos deu o livre-arbítrio e direito de escolha. E só há uma pessoa que pode apagar o Espírito na tua vida e na minha. Somos nós mesmos. Na minha vida, apenas eu posso apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo só estará dentro de mim, se de livre e espontânea vontade eu abrir o meu coração para que ele possa entrar e viver. Eu queria orar a Deus para que Deus fizesse essa obra na vida daqueles que estão sofrendo, na vida daqueles que talvez se sentem culpados, para que sintam a graça de Deus a envolvê-los e que abram seu coração para que o Espírito de Deus more dentro deles. Ore comigo por isso. Obrigado, Senhor, por tua palavra e obrigado pela certeza que temos de que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos aceite como somos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?